Galera, um dos problemas na hora de fazer case mode é a hora que você vai tirar a fonte da parte de cima e passar ela para a parte de baixo, você vai ter que cortar, né? E você acaba mexendo na estrutura do gabinete. Vai deixar ele um pouco mais mole, vai deixar ele um pouquinho torto. É difícil você fazer uma case mode quando a fonte é na parte de cima, passando ela para baixo e com uma qualidade perfeita, sabe? É muito difícil, depende muito do gabinete, a chapa do gabinete, sabe? Se ela é mais mole, se ela é mais rígida, a estrutura dele, várias coisas vão influenciar. Pensando nisso, eu não queria dessa vez, né, tirar a fonte da parte de cima e passar para a parte de baixo, queria deixar a fonte na parte de cima. Só que, vamos mudar o fluxo de ar, né, senão não vai adiantar muita coisa. Ainda mais que esse gabinete ele é pequenininho, né. Então o que eu fiz? Ainda não tá pronto, tá pessoal, só fiz um teste, eu vou ter que cortar mais um pouquinho, tá vendo, ó. Eu vou cortar mais um tequezinho de cada lado, que ele ficou mais retangular. Depois eu vou arredondar as pontas também, mas ó... Vai ter aqui o filtro de poeira, esse filtro de poeira não tem imã, depois eu vou pegar lá na Pega Importec com imã. E aí ó, deixa aqui em cima, quer limpar, tira para limpar. Então o ar vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Eu tive que refazer, vocês vão ver no vídeo aí por conta da furação, ó, mas deu certo, ficou top. Tá com massa aqui já pra acertar, né? Ficou muito bom. E aí a fonte vai ficar na parte de cima. Aí a gente vai fazer a PSU cover bonitinho, a gente vai fazer a PSU cover parafusada, então você solta o parafuso, tira, coloca o parafuso, porque eu não quero cortar essa parte de trás, né? Eu não quero cortar essa parte de trás para você tirar a fonte por aqui e colocar por aqui. Eu quero que você tire e coloque a fonte por aqui. Por quê? Novamente, esses gabinetes mais simples, não é legal vocês ficarem cortando muito ele, que ele perde um pouco a estrutura, né? A gente já tirou essas duas partes aqui que a gente vai fazer a entrada e saída de ar, e ele já ficou mole. Mas a gente vai fazer uma frente aqui com uma chapa galvanizada, então ele vai voltar a ser rígido. Então quanto mais você corta, mais você afeta a estrutura, então não pode, né? Então a gente vai agora fazer esse esquema, a entrada de ar aqui e a saída de ar aqui, isolando, né, a PSU cover de todos os outros hardwares. Essa parte de baixo eu cortei também, pessoal, tô utilizando também um filtro de poeira que eu peguei lá na Pega Importec, tá com branco aí porque eu isolei, né, o ímã, tá vendo, ó? Eu isolei o ímã pra não pegar sujeira, então fiz já o cortinho ali onde vai ficar o pezinho, a gente vai deixar mais ou menos 2 dedos de pezinho, e aí você consegue tirar pra limpar, tá vendo, ó? Não vai ficar esse branquinho aqui, tá? Vai ficar só mesmo o preto, porque ali é a fita. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar 2 fãs de 120mm puxando o ar pra dentro, né? 2 fãs de 120mm aqui, ó, jogando o ar para fora, e uma fã de 90mm jogando o ar para fora. Então vai ter uma boa entrada e saída de ar. Não vai ter nada na frente, porque a frente é onde vai ficar o HD e o SSD. Mas confia, vai ter um bom fluxo de ar, porque o ar vai entrar por baixo, já vai sair lá para trás e já vai sair aqui pela lateral. E não vai ter acesso nenhum aqui com a PSU cover, né, e com a fonte. Vocês vão ver nesse vídeo então, invertendo a fonte dela, tá puxando o ar de dentro jogando para fora, agora puxando o ar de fora e jogando para fora também. Vai ser um ar mais fresquinho, né? Então acompanha o vídeo aí, a primeira parte da customização da Case Mode do Justiceiro. Chegou a hora de desmontar o gabinete, pessoal. Com uma espátula de aço eu vou colocar entre a frente e o gabinete e forçar para frente para tirar aquelas travas plásticas, né? Soltar aquelas travas plásticas, mas verifica se não tem parafuso. Alguns gabinetes são parafusados e travados também. Soltei as travas plásticas e agora a gente tirou a frente e eu quero utilizar essa frente, tá? Não vou fazer uma frente nova não, eu acho essa frente muito bonita, então a gente só vai customizar. Uma broca 6 e uma furadeira, pessoal, uma broca 8, eu prefiro a 6, tá? A gente vai tirar todos os rebites que prendem essa lateral, a baia ali do HD, a baia ali do CD-ROM ou o slot, né? Fica o critério de vocês. E a gente vai tirar tudo que tem de rebite aqui, segurando ali onde fica o gravador, o HD, etc. Por quê? Porque eu não quero essas partes, né, que a gente vai fazer suportes mais bonitinhos. Porém, pessoal, essa parte lateral, ela dá estrutura pro gabinete. E eu tive que cortar, tá vendo que a gente tá utilizando uma mini esmerilhadeira com disco de corte? E assim que eu cortei, eu já percebi que eu mexi na estrutura do gabinete. Essa chapinha, né, que ficava dando a estrutura, que seria a viga ali do seu gabinete, ela era mais rígida com essa base lateral. Eu tirei, então ficou um pouco mole. Bom, eu já tinha a ideia de colocar o HD e o SSD na parte da frente, então agora a ideia vai ter que ser essa mesma. Eu não posso colocar o HD e o SSD em outro lugar, porque eu vou ter que colocar uma chapa de ferro agora na frente, né, para melhorar a estrutura.
Por isso que eu falei, cada gabinete, ele é montado, ele é estruturado, chapas diferentes também, por mais que sejam a maioria galvanizada, né, chapas galvanizadas, tem espessuras, né, tem milímetros. Então tem uns que vão ser mais rígidos, outros vão ser mais mole. É complicado, é uma loteria quando você pega gabinete para fazer case mode. E nesse caso, eu afetei um pouquinho a estrutura, então vou ter que fazer uma frente ali logo, né, para deixar mais rígido, mas vocês vão ver que vai ficar bem legal. Bom, pessoal, a gente vai cortar essa parte de baixo agora, só que tem um desenho. E eu não queria seguir esse desenho, mas se eu não seguir esse desenho, vai ficar feio. Que complicado, né? Por isso que eu falei, é complicado case moldings em cima de gabinetes mais simplesinhos. Eu não queria que tivesse esse desenho, esses desenhos geralmente são para deixar, né, essa chapa galvanizada mais rígida. Mas, infelizmente, a gente vai precisar seguir esse desenho, então, tá vendo, ó? Eu utilizei um alicate de cortar chapas para desenhar. A parte de cima ficou redondinha, a parte de baixo eu vou deixar um pouco mais reta para mostrar onde vai ser a frente e onde vai ser a traseira para na hora de tirar o filtro de poeira. Mas eu precisaria abrir e eu resolvi, né, seguir o desenho para não ficar feio. O desenho de fora eu não posso seguir, porque senão depois eu não consigo parafusar as duas fãs, né, que vão puxar o ar para dentro. E agora com o limatão a gente vai lixar, né, para arredondar, para dar um acabamento nesse desenho que eu cortei um pouquinho torto, né? É difícil cortar com a mini esmerilhadeira retinho, né? Seria legal aquela mini retífica. Então a gente vai agora com o limatão lixando e acertando. O bom é que o limatão lixa mesmo, então você consegue fazer um acabamento mais bonitinho. A frente redonda e a parte de trás reta. É para ficar mais fácil na hora de colocar o filtro de poeira, tá? Eu vou deixar até lá uma travinha. E agora chegou a hora da gente refazer a furação, né? Para colocar a fonte na parte de cima. Não bate, tá vendo? Ó, a gente poderia até cortar aquele pedacinho ali onde fica... onde vai, né, o cabo de energia, que eu até cortei. Eu achei que só cortando ali, ó, exatamente aí, iria dar certo. A gente conseguiria meio que dançar, colocar a fonte mais para cima, mais pro lado, etc. E usar os parafusos. Não dá, não. Então não teve jeito, tá vendo? Ó, eu achei que ia dar certo. Inocente, como eu era tolo, uma criança inocente, não bate a furação de forma nenhuma. Então, tive que apelar, né? Tive que pegar uma chapinha, refazer essa base, né, inteirinha mesmo, e refazer a furação e depois cortar. Eu não tinha chapa galvanizada, meu vizinho estava fechado, que a gente tem um serralheiro aqui na frente, então eu tive que usar uma chapa do próprio gabinete. Então eu peguei uma trena, né, medi, era 17 por 9,5. Peguei a tampa lateral mesmo no gabinete e coloquei 17 por 9,5. Mas se vocês forem fazer, segue a medida dos seus, tá? E aí com a esmerilhadeira eu cortei. O bom é que essa chapa, né, da tampa lateral aí do gabinete, ela é bem grossa, cara. Então foi uma boa escolha. Eu ia estar fazendo de chapa galvanizada, que é um pouquinho mais fina, né? Essa é um pouco mais grossa. O milímetro dessa chapa galvanizada é maior. Então ficou bem melhor, né? É que é só mais a furação, então não teria problema. Mas, já que ela é um pouco mais grossa, melhor. E eu vou deixar exatamente assim, pessoal, tá vendo, ó? A gente vai utilizar até mesmo a furação antiga para colocar os rebites. Eu só vou marcar, né, certinho onde tem que ficar aqui aquela base que segura um pouco a fonte. Eu até poderia tirar, mas eu quero deixar para dar uma sustentabilidade ali na fonte, deixar ela um pouco mais rígida. E eu vou cortar com o meu alicate de cortar chapa, onde fica aquela basezinha onde fica a fonte. Eu vou colocar depois também um calço na parte de trás, né? Para deixar a fonte mais reta possível. Não que 4 parafusos não segure, mas eu vou colocar também porque eu quero fazer um negócio bem bonitinho mesmo. Que esse gabinete eu quero montar ele e vender. Ou vender só o gabinete, mas eu acredito que eu monte um hardware nele e venda tudo. Porque a galera sempre quer comprar um PCzinho, então a gente faz um PCzinho bem top. Que eu tenho aqui memória sobrando, eu tenho aqui fonte sobrando, eu tenho agora o gabinete customizado, só vou ver o kit que eu vou comprar. Bom, galera, a gente vai utilizar a MaxVed, é uma massa que ela é para vedação, só que ela tem um pouco de cola. Então ela adere muito bem a chapas galvanizado, né? Tem KPO, tem a própria cola PU, né? Tem KPO, tem cola PU, mas eu acho que o MaxVed já é o suficiente. Então eu vou passar aqui, ó, o MaxVed. O problema é que ele demora um pouco para secar, mas enfim. Vou passar o MaxVed aqui na chapa e também aqui, ó, onde a gente tem ali a base da fonte. Para quê? Para vedar e também ajudar ali na cola. Ele vai ajudar a segurar um pouco essa chapa. A gente não vai usar a chapa toda, depois a gente vai cortar, né? A gente vai utilizar mais mesmo assim, onde vai ficar os furos.
então não tem necessidade também de passar, mas eu quero fazer um servicinho top. Eu passei, tá vendo, ó, coloquei os rebites, são 4 rebitinhos utilizando mesmo os próprios furos antigos, esperar secar para depois lixar isso aqui e ele já vai vedar, ele já vai ajudar um pouco a colar, vai ficar muito, muito bom mesmo. O problema é que o MaxiVed ele demora para secar, pessoal, então eu deixei de um dia para o outro, tá? Eu tinha deixado mais ou menos 1 hora, 2 horas, e quando eu fui amassar o rebite, porque o rebite ele vara na parte de trás, né? Eu fui amassar o rebite e ele ainda estava meio molhado. Enquanto ele secava, né, eu fui já adiantando, tá vendo? Isso aqui a gente pegou lá na PH Importec, é um filtro de poeira, ele tem aqui na parte de baixo o ímã. Eu vou marcar aqui, ó, onde eu vou precisar cortar, porque um maior não dá certo, né? E o menor também não dá certo, teria que ser esse, só que esse, ó, ele fica pegando ali nos pezinhos. É complicado você achar filtro de poeira do tamanho do gabinete ali, mais simplesinhos, ainda mais um furo que não existia, né, que eu meio que fiz. Então tem importância, peguei a tampinha aqui no meu WD-40, que é mais ou menos do tamanho ali dos pezinhos, cortei meio grosseirão mesmo, depois eu lixei, tá? Depois eu peguei uma lixinha, colei num cabo de vassoura e lixei para ficar mais retinho. Por isso que quando vocês viram lá no comecinho do vídeo, ele tava mais bonitão, ele tava mais redondinho, tava mais topzera. Aqui eu cortei com a tesoura para testar. Peguei uma lixa 36 de ferro, colei no cabo de vassoura e lixei para dar um acabamento um pouquinho melhor, né? Eu sou cheio dos detalhes de acabamento. E aí, ó, tá vendo, ó? Aqui ficou um pouco torto porque eu não tinha lixado ainda, mas se vocês repararem lá no comecinho do vídeo, ficou topzera. E aí você tem um sistema de filtro de poeira, né? A poeira não vai entrar tanto assim naquelas 2 fãs que vão puxar o ar para dentro. E eu vou fazer 2 pezinhos com 2 dedos, pessoal. Vai ficar um pouquinho alto, mas eu vou fazer 2 pezinhos com cápsula de bala. Na verdade não seria bala, né? Porque bala de revólver, assim, ela é pequenininha. Eu vou fazer como se fosse de granada launcher, alguma coisa assim. Só que eu vou fazer com a cor dourada. Basicamente vai ficar 4 pezinhos de cápsula de munição, tá? Só que um pouco mais gordinha, como se fosse ali de granada launcher. Como eu falei, MaxiVed demora para secar, então eu aproveitei e já fui desmontando essa frente, né? Não deveria desmontar agora, deveria desmontar quando eu fosse lixar e pintar, mas como eu tô com tempo sobrando mesmo, né? A gente faz domingo esses projetos, eu não vou perder um domingo à toa esperando secar, né? Então eu fui tirando aqui os cabos, fui guardando num pote para não perder dessa vez, porque lá da resina do Bumblebee eu perdi os 2 botãozinhos. Tirei aqui essa franelinha, que é um filtro de poeira, né? Isso aqui tava bem sujo, foi até bom eu tirar. Tô tirando a telinha, que essa telinha a gente vai pintar de branco duco. Não sei se eu vou pintar de duco ou branco sintético, mas daí fosco. Eu sei que ela vai ser fosca. Eu tinha pensado em trabalhar com prata, preto e prata, no lugar de branco. Ah, mas o justiceiro é branco, né, pessoal? É preto e branco, então vai ser o preto brilhante e o branco duco, ou então branco... eu falo duco porque ele não tem cor. Não tem cor, não. Não tem brilho. Quando eu falo branco duco, é porque ele é fosco. Então, ou pode ser branco sintético fosco, ou pode ser mesmo branco duco, porque os dois, no caso, eles são fosco, tá? Lembra que eu falei que eu comecei a desamassar o rebite e estava meio molhado ainda? Tinha passado mais ou menos 2, 3 horas, mas ó, o MaxiVed ainda estava meio molhadinho, então eu tive que esperar mesmo. Aí eu deixei de um dia pro outro, aproveitei a segunda-feira no meu almoço para terminar ali essa primeira parte. Bom, isso já é segunda-feira na hora do almoço, então a gente agora está fazendo a furação, né? Pegando a furação aqui da fonte. Essa fonte é uma fonte de 500 watts da MyMax, mas a furação sempre é igual de todas as fontes, né? Então a gente pegou um pedacinho de sulfite, fez uma marcação ali certinho na lateral da fonte, ficou só um pouquinho maior, daí eu dobrei, né? E agora eu tô pegando a furação, tá vendo, ó? Pegando a furação com uma canetinha e escrever em CD, para a gente colar lá depois na base e conseguir cortar, conseguir furar, conseguir desenhar. Então eu achei mais fácil fazer isso. Você poderia pegar uma trena e medir certinho, mas, ai, cara, eu não queria correr o risco, porque pensou, erra a furação ou dá ruim na hora de cortar, tem que tirar tudo de novo, fazer tudo de novo, então eu não quis correr o risco, tá vendo, ó? Eu colei com cola tenaz, sabe aquela cola de escola? Eu colei e agora com a lixadeirinha, né, só que com o disco de corte eu tô cortando. Eu cortei quadradão mesmo, só que depois com o limatão eu fui desenhando, eu fui arredondando as pontas, então quando vocês viram lá no comecinho do vídeo, não sei se vocês repararam, mas ele tava meio redondinho, ele não tava quadrado. Poderia até deixar quadradão também, mas eu deixei mais arredondado para ficar um pouco mais bonito, tá vendo? Ó, tá quadrado. Só que eu peguei o limatão e fui limando, né, forçando assim e lixando.
para dar um acabamento um pouco melhor. E aqui, pessoal, eu desenhei, né, onde vai ficar a fã. Fiz ali mais ou menos na proporção 2 dedos de um lado, 2 dedos do outro lado, para colocar esse filtro de poeira que a gente pegou lá na PH Importec. Só que, tá vendo, ó, eu fiz na lateral direita e esquerda, perfeitinho, e trás e frente, e comeu um pouquinho do redondinho. Só que eu achei que não teria problema. Só que daí não ficou harmônico, né? Não ficou um quadrado, ficou um retângulo. E aí ficou feio. Então isso eu tô acertando agora. No próximo vídeo vocês vão ver que eu acertei agora, né? Agora realmente tá quadradinho, com as 4 pontinhas arredondadas. Ficou melhor, bem melhor, né? Eu tinha errado mesmo. Tá vendo que até eu tentei chanfrar a lateralzinha, só que não deu porque não tava quadrado. Tava retângulo, né? Tava a proporção do lado tava diferente com a proporção de trás e frente. O quadrado ele é perfeito, né? O quadrado, se for de 5 centímetros, ele é 5 centímetros dos 4 lados. E o retângulo não. Esse foi o meu problema. Eu não reparei que eu tinha deixado mais retangular do que quadrado. Daí não bateu esses chanfrados. Eu não me toquei. Eu só me toquei mesmo depois que eu fui colocar a telinha, né? Bom, galera, essa foi a primeira parte do vídeo. Tá vendo, ó? Que agora eu remarquei aonde eu vou ter que cortar. É só cortar esse excesso e arredondar um pouco agora as pontas. A gente passou, depois do MaxiVed, a gente passou um pouquinho de massa plástica. Eu não mostrei no vídeo porque minha câmera não gravou. Às vezes alguém liga no meu celular, eu tenho que deixar por conta que, né, que eu trabalho, sou técnico, então o cara liga, eu tenho que atender. E ele parou de gravar. E aí eu perdi uma gravação passando a massa plástica e lixando, né? Mas sem problema também, pessoal. Passar massa plástica a gente vai passar daqui a pouco de novo, né? Então vai ter de novo esse vídeo. E é isso. A primeira parte do vídeo tá aí. Essa semana eu já libero mais uma parte, que é a parte que a gente vai fazer à frente e já vai começar a pensar ali no sistema de entrada e saída de ar. Então a gente se vê no próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Se vocês tiverem ideias, pessoal, deixem aí nos comentários que ajuda muito o projeto aqui da Case Mode do Justiceiro. Tchau!